Glória a Deus. Graças e paz, querido. Queria te convidar a abrir comigo no livro de Marcos, capítulo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está com o seu celular, pode ficar à vontade. O pessoal da mídia vai transmitir aqui também. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Enquanto você está abrindo, com certeza você está me vendo agora. Amém? Quem não está me vendo, levanta a mão. Todo mundo está me vendo. Tem algumas pessoas aqui que estão usando óculos. Talvez sem a ajuda do óculos você não conseguiria me enxergar nitidamente. Mas a verdade também é que você chegou aqui nesse lugar, talvez você tenha vindo de carro, tenha vindo a pé, mora perto, veio de bicicleta, de moto, mas você precisou da sua visão para você chegar aqui. Você precisa da sua visão para você contemplar as belezas que o Senhor fez. Você precisa da sua visão para identificar perigos que estão à nossa volta. À noite, você não pode caminhar numa calçada que não tem iluminação. Mas por que, Caleb? Poxa, você não vai dar mole também. Vai que... Não é porque é Cabo Frio, que é interior, que a gente vai dar mole. Ou seja, você só consegue identificar que não tem luz porque você consegue enxergar. Eu estava lembrando, você que é casado, você vai me entender perfeitamente, de algumas situações, isso acontece toda semana. Minha esposa chega para mim, Melissa chega para mim, Caleb, vai lá naquele armário tal, lá no cantinho tem um pote rosa com as torradas dentro, pega para mim. Vai eu lá para pegar. Quando eu abro, cadê o pote rosa? Ó, não está aqui não. Aí ela vai e fala, se eu for aí e achar, é assim com você também, cara? Eu acho que não é possível que é só comigo, deve ter algum problema. E ela vai lá e acha. Eu acho que ela esconde de um jeito, que é só para ela ganhar essa autoridade, né? Aí sai cheia de autoridade porque encontrou o pote que eu não estava encontrando. Agora você que está de óculos, eu quero te convidar a você ter uma experiência bem interessante agora. Quem não está usando óculos não vai ser possível. Queria te convidar a você tirar os seus óculos agora. Você que está de óculos, tira o seu óculos. Você consegue enxergar o telão que está escrito no telão? Você consegue me ver? Se você estiver me vendo bonito, é porque o seu óculos está com um grau bom. Quando você botar o óculos, você vai ver o que é. Hoje a gente vai falar sobre um personagem bíblico que se chama Bartimeu. Pode colocar o seu óculos. Por que eu pedi para você tirar o seu óculos? Porque quando você não está enxergando bem, as coisas, elas parecem que estão fora do lugar. Quando você não enxerga bem, qualquer resultado serve para você, porque você não tem parâmetro para definir. Você não consegue discernir bem o que está à sua frente. Então a vida parece ser estranha. Eu trabalhei com óculos durante muitos anos, trabalhei com ótica durante muitos anos. É interessante quando a pessoa vai renovar o óculos, o grau estava ruim, aumentou, e quando ela coloca o óculos, e ela fala, nossa, que maravilha, está muito bom isso aqui. E às vezes estava só arranhada a lente, nem mudou muito o grau. O que eu quero dizer é que Deus ele tem um óculos para a sua vida. Deus ele tem um óculos para mim, Deus ele tem um óculos para você. Se eu pegar o óculos do irmão, que não é o meu grau, eu não vou enxergar bem. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, para que nós entendamos de verdade qual é a visão que Deus tem para a sua vida. Qual é a visão que Deus tem para a minha vida. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim, eu creio no cristianismo como eu creio que o sol nasceu. Não porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todo o resto. A Bíblia relata que Jesus é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. A partir de Cristo que nós precisamos enxergar a nossa vida aqui na terra. Amém, querido? Você que encontrou Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E muitos que estavam à volta dele pediam para ele se calar, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chame ele. Chamaram então o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. Então Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela revelação que o Senhor vai trazer aqui nessa noite. Que seja uma noite de despertamento, que seja uma noite de abrir de olhos, que seja uma noite de olhos novos, os olhos sob a ótica de Cristo aqui na terra, para que nós possamos identificar claramente aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos, ó Pai, ver com nitidez a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e é agradável. Nós oramos a Ti, crendo que o Senhor fará maravilhas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele fez muitos milagres. Em ordem cronológica, se você botar no Google, coloca lá, milagres de Jesus, vão aparecer 40 milagres de Jesus em ordem cronológica. A Bíblia também relata que nem todos os milagres foram colocados ali na Bíblia. Ou seja, Jesus fez muitos outros milagres. Não daria para registrar todos eles. Um dos milagres é a mulher do fluxo de sangue. Tinha uma multidão em volta dela. Era difícil acessar Jesus. Mas ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Tem um paralítico que desceu por um telhado. Tem essa cena na série The Chosen. Quantos viram The Chosen aí? Essa cena bem bacana. Os amigos daquele homem levaram ele até Jesus e Jesus curou aquele paralítico na frente de muita gente. Tinha uma grande multidão ali também. Jesus curou a filha de Jairo. Jesus curou um paralítico no tanque de Betesda, que eles estavam lá esperando que um anjo descesse e tocasse as águas. Assim eles criam. E quem pulasse primeiro seria curado. E esse paralítico chegou e falou: poxa, Jesus, eu não tenho ninguém que me leve lá. Por isso que eu não conseguia alcançar a cura. E muitos outros milagres. A verdade se nós juntarmos todos os milagres de Jesus, a gente pode resumir numa única coisa, que isso é incrível. E todo culto tem. Quando a presença de Jesus está verdadeiramente no lugar e nós acessamos a presença de Jesus, existem transformações profundas que acontecem. Transformações profundas na sua mente, transformações profundas nos seus desejos começam a acontecer. Imagina a vida dessas pessoas que foram curadas, mudou completamente. Mudanças profundas, quem era cego passa a ver. Quem não andava passa a andar. A mulher do fluxo de sangue não tem mais fluxo de sangue. Mudou completamente. Esse é o Jesus que está acessível para você e para mim aqui, hoje. Com Bartimeu não foi diferente. Apesar de encontros com Jesus marcarem transformações profundas, existia uma multidão à volta. E por que essa multidão não foi curada também? Já se perguntou isso? Devia ter muita gente cega ali querendo ser curada. Devia ter muita gente paralítica querendo andar no meio da multidão. E por que só alguns conseguem? Vocês devem ter ouvido a frase: poxa, esse negócio de igreja não é para mim, esse negócio de Jesus não funciona comigo. Vou te falar uma coisa. Jesus, ele não tem preferência por pessoas. Às vezes a gente vem aqui nesse lugar como se fosse um monte de prateleiras e a gente escolhe o que a gente quer. Não, hoje eu estou desempregado, eu preciso do emprego, eu vou na igreja. Não, estou querendo casar, eu preciso de uma namorada. Não, eu preciso... A verdade, meu irmão, que às vezes a gente ora querendo algo de Deus, mas orar não é garantia de que Deus vai te dar o que você quer, mas é a garantia que Deus vai te dar o que você precisa da melhor forma que Ele entende que é para você.
Tem uma história de Davi, que Davi ele procurou alguém da casa de Saul para honrar. E ele encontrou Mefibosete. Mefibosete estava paraplégico por conta de uma guerra que aconteceu, a babá deixou ele cair e ele ficou paraplégico. Davi levou ele para dentro das dependências do reino e deu tudo do melhor para ele. Honrou a vida de Mefibosete. Só que Davi não pôde dar a mobilidade das pernas dele de novo. Às vezes, Deus ele tem algo que não vai ser revelado aqui para você. E às vezes é difícil da gente entender. Nossa, minha vida está um caco, está tudo dando errado. Acontece, irmão, também que a gente é levado a acreditar que a vida aqui agora é o mais importante. E a gente esquece de ter um olhar para a eternidade. Você já parou para pensar o que é a eternidade? Tudo que a gente faz aqui vai refletir na eternidade. O que a gente faz aqui agora vai acabar aqui. Mas tudo que a gente faz no reino de Deus vai ecoar na eternidade. Se a gente for pensar a longo prazo, meu irmão, não existe dor, não existe dificuldade, não existe perseguição que possa impedir de você e eu acessarmos a eternidade, porque já está tudo resolvido para você e para mim, meu irmão. Se você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quero voltar para falar de Bartimeu. Esse não é o nome dele. Você sabia disso? Bartimeu não é o nome dele. Aqui acontece uma coisa dentro da teologia que a gente chama de patrônimo. Significa que o Bar significa filho e Timeu significa o pai dele. Então aqui no texto mesmo fala: estava Bartimeu, filho de Timeu. E aí vem outra pergunta. Gente, quem é Timeu? Quem é Timeu? Os historiadores contam que Timeu foi um grande general do exército de Israel. E quando o Império Romano expandiu e cresceu muito, eles começaram a dominar. E uma das formas de domínio deles era de tomar todos os bens das colônias que eles colonizavam. Então, Timeu e sua família tiveram todos os seus bens apreendidos, tiveram a sua casa apreendida, tiveram a sua aposentadoria tomada. E ele não gostou muito disso. Junto com ele, outras pessoas também tiveram esse desprazer. E então Timeu organizou uma revolução para ir contra o Império Romano. O Império Romano descobriu, entrou na casa de Timeu, levou toda a sua família em praça pública e ele foi crucificado. Sua família toda foi morta. Só o filho mais novo dele que foi poupado. Mas ele foi poupado e teve seus 2 olhos furados, para que futuramente ele não quisesse vingança contra o Império Romano. Essa é uma história que se conta, não está na Bíblia. Os historiadores contam isso, mas faz muito sentido. Por quê? Bartimeu, no texto, se a gente ler o texto que 51, o versículo 51, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Já começa por aqui. Jesus pergunta para um cego: o que você quer? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Jesus, o cego, não queria voltar a ver, estava tudo bem ele ficar cego. Então, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Imagine de um dia para o outro você parar de enxergar. De um dia para o outro você não conseguir mais identificar as coisas que estão à sua volta. Bartimeu, ele nunca se contentou com essa condição dele. Quando o Império Romano furou os 2 olhos dele, eles falaram assim: olha, ele não vai ter como trabalhar, então a gente tem que fazer alguma coisa. Então eles deram um alvará para ele ser para pedir esmola. Deram uma capa para ele, isso é verdade, não estou inventando não. Deram uma capa para ele, que era uma forma dos soldados romanos identificarem que ele tinha autorização de Roma para pedir esmolas. E aquela capa, ele ficava assim, ó. Uma capa, eu tentei arrumar uma capa desse tamanho, mas não deu. Não consegui encontrar. A capa ficava em volta dele e aquela capa, ela servia para ele se cobrir à noite, servia para ele colocar as esmolas que ficavam ali em volta, e também era a expectativa de vida dele. Ele sem a capa, ele não teria sustento. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa capa daqui a pouco. Bartimeu, ele nunca aceitou essa condição dele.
Nunca aceitou. E você vai entender por quê. Bartimeu, ele foi um grande provocador de um milagre. E eu te pergunto, meu irmão, como que você provoca um milagre? Jesus estava passando. Ele estava passando por ali. Jesus nem se dava conta de quem era Bartimeu. Mas Bartimeu, ele já tinha revelação de quem Jesus era. E ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando rumo a Jerusalém, porque era próximo da Páscoa. E ali era a tradição, se estivesse a 25 quilômetros de Jerusalém, era obrigatório a ir. Então, era quase uma peregrinação, tinha uma multidão indo para Jerusalém. E Jesus estava indo para Jerusalém também. E aquele homem pensou, se esse Jesus é isso tudo que falam mesmo, provavelmente ele nunca mais vai passar por aqui. E se eu deixar para amanhã provocar esse milagre? Não, o que eu tenho agora é a minha garganta. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Toda vez que você e eu entramos dentro de um culto, entramos numa reunião de célula, é possível provocar um milagre. Quando você está com seus olhos voltados para Jesus, quando você está com seu coração totalmente aberto para receber algo do alto, que vai transformar a sua vida verdadeiramente, querido, existem milagres que acontecem aí dentro de você que ninguém vai ver, só você sabe. Existem traumas que são curados, que são verdadeiros milagres, que só acontecem quando você decide acessar a presença de Jesus e provocar um milagre. Esse homem provocou um milagre. Ele começou a gritar, como se tudo dependesse da garganta dele. Tanto que as pessoas à volta dele falavam, cara, para, tá incomodando, você não, né? Tá chato já, para. Até que Jesus falou, manda chamar ele. Olhando para Bartimeu, a gente pode se perguntar, o que pode te cegar? Para você que não tem uma situação assim, não, essa palavra não é tanto para mim, cara, porque assim, tô tranquilo, tô firme com o Senhor, glória a Deus por isso, amém, querido. Então eu te pergunto, o que pode te cegar? Vamos trabalhar a prevenção. Agora você que chegou aqui sem expectativa, você que chegou aqui com a vida assim, caramba, essa palavra é para mim, eu preciso ter uma mudança de visão, uma mudança de mente, tem que ser hoje, porque talvez amanhã seja tarde. Eu te pergunto para você responder internamente, uma pergunta retórica, o que te cegou? No caso de Bartimeu foi uma tragédia, uma perseguição que acabou numa tragédia. Mas no seu e no meu caso, talvez erros cometidos que você não se perdoa ou alguém não te perdoa. Talvez seja uma tragédia também que aconteceu com você, um trauma ou uma perda, um perdão não liberado. Que sabe, quando você não libera o perdão, é como se você tomasse uma dose de veneno todos os dias. E isso vai te matando por dentro, vai te corroendo por dentro. E quando você não pede perdão, é alguma coisa parecida que acontece também. São coisas que podem cegar você. Não cegueira física, mas você fica tão voltado para aquilo que você não consegue enxergar verdadeiramente o que está diante de você. Em 2 Coríntios 5:4, Paulo vai dizer, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não consigam ver a luz do Evangelho. O diabo, ele já teve a estratégia de perseguir os cristãos, destruir igrejas, queimar Bíblias. Só que, meu irmão, hoje eu estou percebendo que o diabo, ele está com uma estratégia que infelizmente está dando certo. Ele conseguiu colocar na nossa mente coisas que não são pecado, são boas, mas que você foca muito nisso. É pecado ter um bom carro? Não, acho que não. É pecado ter dinheiro? Não, a Bíblia fala que é pecado amor ao dinheiro. É pecado ter uma boa casa? Não. É pecado estudar para realizar um sonho pessoal, ter um bom emprego? Não, nada disso é pecado. Acontece que essas coisas podem te cegar se o principal sair do seu foco. O principal tem que ser a eternidade, meu irmão. Mas isso também não diz que você tem que deixar para lá. Não, é a eternidade. Então eu vou ficar aqui só na brisa. Vou ficar só no amor com Jesus. Não é isso não que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando não. Eu estou falando aqui. Quando você coloca Jesus como foco principal, no seu trabalho você é uma referência.
Aonde você estiver, você é uma referência. Você é uma extensão do reino de Jesus. E não precisa ser cego para ver, basta você estar focado na coisa errada. Eu me lembro que quando eu estava prestes a casar, minha esposa é de Viçosa, Minas, é bem longe. E eu nunca tinha ido de carro para lá. Normalmente eu pegava um ônibus, ia para Juiz de Fora e de Juiz de Fora para lá. Dessa vez eu resolvi ir de carro. E aí eu botei o GPS, botei a música lá que eu gosto, Oficina G3, Resgate. Quem está comigo aí, glória a Deus. Gosto muito. Fruto sagrado, então foi embora, fui indo, cara. Aí eu dei uma olhada antes, né? Vai que dá ruim no GPS aqui, eu fico perdido, vou para onde? Não sei. Eu vi que tinha que ir para Campos e de Campos já para Itaperuna. Quem conhece ali sabe do que eu tô falando. Beleza, chegou em Campos, tô no caminho, tô certo, beleza. Foi lá, foi embora, vamos tocar. Aí chegou uma hora que eu fiquei assim, cara, eu acho que era para lá, mas o GPS não falou nada. Vamos indo. Quando eu me dei conta, eu estava na frente de um pedágio que tinha uma placa assim. Como é que é? Marataízes, 200 quilômetros. Marataízes é Espírito Santo. Tem uma coisa errada aqui. Eu já estava na fila do pedágio. Gente, me empolguei na música aqui, deu ruim. Parei, tive que pagar o pedágio, não teve jeito. Perguntei aqui, eu tô indo para Viçosa. Eu acho que eu tô um pouquinho errado. Não, você tinha que ter virado lá atrás em Campos para ir sentido Italva. Aí e como é que vai para voltar agora? Agora você vai ter que fazer o retorno, pagar outro pedágio. E aí você vai virar ali à direita, você vai dar numa cidade, eu não esqueço o nome dessa cidade. Você vai dar em Apiacá. Apiacá. Essa eu não vou esquecer. Resumindo, gente, saí 100 e tantos quilômetros da minha rota. Que prova, hein? Aí eu já comecei a pensar assim, para não ficar com raiva, Deus estava me dando um livramento. Tinha algum demônio ali escondido querendo me pegar. Glória a Deus por isso. Falta de atenção total. Mas, na verdade, não foi tão falta de atenção assim. O que aconteceu é que os dados móveis do meu celular, eles foram desativados porque não tinha sinal na estrada. E aí, eu fiquei vendido. Fiquei à minha própria sorte. E aqui vem uma grande reflexão, que vira e mexe eu comento com alguém. Quando você está perdido, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Parar. Para tudo. Para tudo, porque quanto mais você andar, mais distante do seu destino você vai ficar. E você não sabe aonde vai dar aquilo. Quando a gente está cego na vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar. Para, cara, você está indo para o lugar errado, você está indo para a direção errada. Jesus não te chamou para fazer isso. Deus tem uma coisa maravilhosa para você. Tem que ter uma conexão com Deus diariamente, porque senão a informação não vai chegar até você, a voz de Deus não vai chegar até você, você não vai conseguir entender o que os céus querem fazer através de você. Bartimeu, ele não tinha muito o que fazer, ele era cego mesmo, e não tinha como, ele ficava por ali, ele tinha os lugares certos, alguém ajudava ele provavelmente. Mas tem uma coisa interessante, no versículo 47, diz assim: ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmão, aqui eu já vejo nitidamente que Bartimeu estava enxergando mais que muita gente ali, porque tinha uma multidão querendo só a bênção. E Bartimeu, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vou te explicar o que isso significa. A palavra de Deus diz que o Messias, ele viria da genealogia de Davi. Bartimeu, ele conhecia essa profecia. E ele disse: Jesus, filho de Davi. O que ele estava dizendo? Eu reconheço que você é o Messias esperado. Eu reconheço que você é aquele da profecia. E depois ele disse: tem misericórdia de mim. Ele diz: eu reconheço que você tem poder para libertar. Você tem poder para me curar. Você tem poder para me salvar. Você tem poder para me remir dos meus pecados. Aqui, Bartimeu, ele tinha uma revelação de Jesus, o que era Jesus na terra e o que era Jesus no reino dos céus. Juntou os dois. Opa, Jesus começou a perceber: não, essa palavra aí tem alguma coisa acontecendo. Não foi carne nem sangue que revelou para esse homem. Então, ali Jesus começa a dar atenção para ele, porque, primeiro, meu irmão, ele não foi até Jesus para ter o milagre.
A primeira coisa que ele fez foi adorar a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele queria adorar o mestre. Ele queria estar perto do mestre. E muitos ali na multidão queriam apenas o milagre. Queriam apenas a bênção, apenas o benefício. E como eu falei anteriormente, às vezes orar, querido, não é a certeza de que vai acontecer o que você quer, mas sim o que você precisa. E Deus vai fazer da melhor forma possível para você. Quando a gente entra nesse lugar, querido, quem acredita que Jesus está aqui hoje? Glória a Deus, eu também creio. Eu creio que Jesus está aqui hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta chocante para você. Quem te garante que no próximo domingo você vai estar aqui? Eu não posso garantir, nem você. Nós não temos garantia nenhuma. Bartimeu, ele sabia que aquela poderia ser a última vez que Jesus estava passando ali e ele não ia desperdiçar isso de jeito nenhum. Se precisasse rastejar até onde Jesus estava, ele ia. Na disposição que ele estava gritando aqui, que parece que o pessoal falou para ele ficar quieto, o cara devia estar andando assim já. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguma coisa nesse sentido. E para você hoje, meu irmão, talvez você tenha vindo aqui, vou lá na igreja só domingo. Vou lá só hoje lá para ver o que é. Irmão, hoje Deus escolheu esse dia, esse culto das 8 para falar com você. Que talvez essa seja uma oportunidade única para você gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu também tinha uma capa, que eu falei anteriormente. Versículo 49 diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O padrão capitalista da pós-modernidade coloca alguns vamos dizer, padrões para você e para mim. Você tem que ter isso, você tem que fazer isso, para ter sucesso você precisa disso, e você precisa daquilo. E a gente fica buscando isso. E a gente não sabe quem começou com esse negócio, a gente só fica comparando a nossa vida com o outro. Só que o propósito de vida das pessoas são completamente diferentes. A gente não pode cair no erro da comparação, meu irmão. A gente não pode cair no erro da comparação. O maior fracasso de um ser humano é ter sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer. Gente, se existe uma coisa que eu fico muito assim preocupado, Senhor, me dá discernimento, me dá visão, para eu não perder o bonde quando ele passar, porque tudo vai ficar aqui, gente. Tudo vai ficar aqui. Vou te contar outro segredo. Vocês, todos nós aqui, com muita sorte, nós vamos viver 100 anos. Com muita sorte. Talvez aí com a dificuldade de andar, uma catarata talvez, manco, um coração mais fraco, no máximo 100 anos. Vou te dizer outra coisa: Jesus está voltando. Às vezes a gente esquece, Jesus está voltando. A Bíblia fala que ele virá como um ladrão. Como que o ladrão vem? Ele avisa? Não, meu. Ele vem, ele simplesmente vem, simplesmente acontece. Verdades que às vezes nos impedem de ver nitidamente o que Jesus é. Eu falei anteriormente que Bartimeu, ele estava enxergando mais do que muita gente que estava ali na multidão, sendo cego, porque ele interpretou que Jesus não iria passar por ali novamente. Ele interpretou que Jesus era o Messias, ele era o filho de Davi, e ele interpretou que Jesus era misericordioso, ele clamou por misericórdia. Só que ele tinha uma capa. O que representa a capa para você e para mim? Aquela capa representava para ele a provisão dele. É ali que depositavam as esmolas. Aquela capa representava para ele a sua segurança, porque de noite, no frio, o que cobria Bartimeu era aquela capa. E aquela capa representava também a expectativa de vida dele. Tudo estava depositado naquela capa, porque ele era cego, ele era inválido, não tinha o que fazer.
Sabe, irmão, às vezes a sua expectativa está em uma coisa aqui da terra, uma coisa terrena que vai passar. A sua expectativa tem que estar na eternidade. A sua expectativa tem que estar em algo onde a traça e a ferrugem não podem corroer. E a gente só vai conseguir ter um olhar para isso se a gente colocar Jesus no centro de tudo nas nossas vidas. A gente não pode aceitar esses padrões que o mundo nos impõe. Tem uma outra frase de C.S. Lewis que eu gosto muito. Ele fala: cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, a gente vai descobrir que dentro de nós existem anseios que nada nessa vida podem suprir. E a única explicação para isso é que nós não fomos feitos para esse lugar. Eu vou repetir. Cedo ou tarde, você e eu vamos descobrir que nada nessa vida pode suprir alguns anseios que estão lá dentro da gente. Nada nessa vida, nada, nem dinheiro, nem sonhos, nada. E a única explicação para isso é que você e eu não fomos criados para ficar aqui. Nós fomos criados para a eternidade com Ele, querido. E essa capa, quando eu fiquei olhando, eu fiquei imaginando, gente, a capa pode representar muita coisa. Para Bartimeu era provisão, era segurança, era expectativa. Mas de repente para você, a sua capa é uma insegurança que você guarda. É um ressentimento que você guarda. É uma tristeza profunda que você precisa largar essa capa quando Jesus te chamar pelo nome. E hoje Ele te chama. Jesus está aqui hoje, querido. E Ele te chama. E quando Ele te chama, você tem que tomar uma decisão de jogar a capa e ir até o Mestre. Porque é Ele que vai fazer alguma coisa Ele vai fazer. Eu não sei o que Ele vai fazer. Talvez Ele não vá te curar como curou o Bartimeu. Mas alguma coisa vai acontecer da melhor forma, porque Ele é dono da sua vida. E o foco não é o aqui e agora, o foco é a eternidade. Coloque-se de pé. Deus, a palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Então, não se julgue incapaz de algo. Porque se Deus Ele te chamou com um propósito, Ele mesmo vai suprir as ferramentas para que você cumpra esse propósito. Mas uma coisa precisa ser feita. Aqui quando Bartimeu ele joga a capa, ali ele está abrindo mão do velho para o novo vir. Que novo? Não sei. Mas ele sabia que ele estava falando com o Messias, ele sabia que ele estava falando com o Cristo. E você e eu também estamos falando com o Messias e com o Cristo, e Ele está aqui nessa noite. E para algo acontecer, você tem que abrir mão, você tem que lançar essa capa, meu irmão. Essa capa imunda, essa coisa horrível que você carrega. É um ressentimento, peça perdão. É um erro que você cometeu, peça perdão. Alguém magoou você e você não consegue perdoar, meu irmão, perdoe. Não deixa para amanhã. Faça isso hoje. Libera perdão hoje. Joga a capa hoje. Joga a capa agora, meu irmão. Quero te convidar a fechar seus olhos. Esse é o momento de você jogar a capa. Você vai jogar essa capa para bem longe. E talvez não esteja nítido para você o que é essa capa. Eu quero te convidar nesse momento. O Espírito Santo vai trazer à sua memória agora o que é essa capa. Todos nós temos uma capa. Algo que a gente se escora, algo que a gente se apega, mas que nos afasta do Senhor, mas que nos impede de viver o extraordinário de Jesus. Oh, Deus! No início eu falei que encontros com Jesus, encontros verdadeiros com Jesus, produzem mudanças profundas. Meu irmão, se a gente não vive um evangelho que a gente é transformado por ele dia a dia, se o evangelho que a gente vive e a gente prega não nos transforma em pessoas melhores, tem alguma coisa muito errada. A gente não está encontrando Jesus. A gente está vivendo apenas um momento bacana aqui e nada está acontecendo. Mas à medida em que você identifica que Jesus está no ambiente, isso não se resume somente aqui à igreja, mas também na sua casa, na sua reunião de célula, no seu momento de devocional com o Senhor. A palavra vai entrando dentro de você e vai te renovando e vai te transformando à imagem de Cristo.
E eu creio que nessa noite, muitas pessoas foram tocadas aqui. Quero te convidar a colocar a sua mão na direção do seu coração. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor faz tudo perfeito, a gente que não entende às vezes. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha trazer discernimento, que o Senhor venha colocar novos olhos, para que nós possamos enxergar sob a ótica de Cristo, para que nós possamos enxergar a vida como o Senhor quer que a gente enxergue, acreditando que mesmo que não aconteça o que a gente quer, o Senhor está sendo glorificado e o Senhor está fazendo da melhor forma. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa expectativa de que o Senhor está cuidando de tudo, sim, e existe um futuro extraordinário para nós, aqui na terra também, mas principalmente na eternidade, onde nada vai corroer aquilo que foi conquistado na cruz, porque o Senhor é digno daquilo que foi conquistado na cruz e não nós. Muito obrigado, Pai, pela sua misericórdia que nos alcança aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque nós merecíamos a morte e o Senhor nos deu a vida. Nós não merecíamos ver, mas o Senhor nos dá a visão nessa noite. Nós lançamos, ó Pai, tudo aquilo que nos atrapalha, toda a capa imunda que nos faz permanecer aonde estamos, porque nós queremos avançar em Ti. Nós queremos avançar naquilo que o Senhor tem para nós. E nessa noite eu quero declarar visão nova. Você que crê, querido, levante suas mãos. Visão nova, uma nova visão que Jesus está colocando em você agora, para você ver coisas que você não via antes. Pela fé você vai começar a ver coisas que você não conseguia enxergar. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e Deus colocou diante de você algo extraordinário da parte dele. Se você crê, querido, quero te convidar nesse momento a levantar suas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, e comece a adorar a Ele. Comece a adorar a Ele de todo o seu coração, crendo que Ele já fez tudo. Aleluia, glória a Deus. Querido, mais uma vez, quero te convidar a levantar suas mãos. Se você crê que essa palavra foi para você, que você recebeu essa palavra, e amanhã vai começar uma nova história na sua vida, aleluia, você enxergando perfeitamente aquilo que Jesus tem para sua vida. Se você recebeu, quero te convidar a levantar suas mãos. E a maior salva de palmas a esse Deus que te renova a visão. Deus te abençoe. Vai em paz, aleluia.